episódios da nossa série sobre conversão falaram sobre linhas liberais do judaísmo. Nesse quarto episódio, a gente vai saber mais sobre a conversão na ortodoxia. Quais as diferenças desse processo na linha ortodoxa? Por que a opção por esse caminho? Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou a Amanda Hatzira, pesquiso temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense. E eu sou Anita Efraim e sou jornalista. O nosso convidado hoje é o Eric Aben-Bahen. Muito obrigada, Eric, por topar conversar com a gente, contar a sua história. Eu já vou começar dizendo que nos 2 primeiros episódios, nas 2 primeiras histórias que a gente contou, a gente conhecia os nossos entrevistados, né? Já tinha tido algum contato, mas o Eric, a gente entrou em contato justamente para ele conversar com a gente e contar a história dele. Então, Eric, muito obrigada por topar. É isso, eu que agradeço o convite. Vamos aí, estou super animado. Então, vamos começar do começo. Como é que você se aproximou do judaísmo? Então, o meu, assim como o Bueno, da última peça, também foi uma questão de retorno às raízes. A minha família, ela vem da cidade portuguesa Amsterdã. Chegando no Brasil, tivemos problemas, trocaram de sobrenome, teve uma briga na família que ela se partiu, ficou muito confuso. Então, eu cresci ouvindo as histórias da tal briga. No caso, a gente não sabe o motivo. Chegou na adolescência, eu fiquei naquela questão de qual é a minha tribo, sei lá, a minha identidade. E acabou que eu acabei pesquisando sobre o judaísmo em si. Aí foi então que eu não tinha grande comunidade, eu estudava num bairro que tinha mais judeus, então acabei uma outra amizade. E acabou que eu conheci os movimentos juvenis. No princípio, eu não tinha nenhuma afinidade religiosa, então essa meu resgatar não era nem um pouco religioso, é mais uma busca, uma procura de uma identidade. Então, eu conheci os movimentos, estudei por um, que foi o DRO. Aí acabei entrando em contato, expliquei minha história, tiver um processo, algumas reuniões. Aí eu fui aceito e comecei a participar do movimento. Fiz NAC, fui para Israel, passei 3 anos quando retornei na Bagrut. E depois que eu saí do movimento, depois de um ano em si, perdido, que acontece com muitos também, que o mundo acaba atenuar. Se não faz aliar, quando fica aqui faculdade e tal, a pessoa fica perdida. E eu acabei me aproximando mais nessa questão religiosa. Eu sempre criei uma identidade assim meio sefaradê e tal, mais tranquilo. Eu não há muito tempo, muito antes de eu até entrar no DRO, não misturava leite com carne, não que o leite e a carne fosse caché, essas coisas. Porque eu acabei me aproximando e também entrou uma outra questão, outro questionamento, a questão do casamento. Porque em meio à questão da origem e tal, e tendo também criado essa minha identidade sefaradê, eu não conseguia me divulgar. Foi quando eu procurei o Rabino, que agora é meu Rabino, aí conversamos, acertamos essa questão do guiô, o caminho mais fácil. Eu sou formado em Defesa de Estratégia Internacional, e uma das minhas cadeiras era a questão de imigração. Eu até tentei fazer uma pesquisa junto com a minha professora e tal, só que a minha família ela chegou por Pernambuco. Se tivesse chegado por São Paulo, imigrantes, é muito mais fácil pegar a entrada deles, tá? E aí sim eu poderia ter um papel de uma comprovação que facilitaria muito mais. Mas aí, com Pernambuco, então, não tínhamos essa alternativa. Então, a única forma pela Allahá em si, para poder seguir esse caminho, seria o guiú. Então, na sua família, você foi o único que seguiu por esse caminho. Eu sei me contaram que tem um filho da irmã da minha avó, que ele também teria retornado, assim, mas eu não tenho muito contato, então não tenho certeza se isso aconteceu. Eric, só para fazer a tradução simultânea, o Giur seria a palavra em hebraico para conversão? Conversão, isso. E teve alguma pessoa mais próxima que te influenciou diretamente? Você comentou essa questão do casamento, enfim, que você também teve um movimento juvenil, mas teve algum símbolo assim que te incentivou a tomar essa decisão? Na verdade, eu não tive, foi mais
essa questão da identidade foi... Eu devia ser o Dror em si, não na conversão, mas do ser judeu. Aí eu fui entrando por uma escada, degrau por degrau, eu vi que não havia outro caminho para mim, não havia outra alternativa. Essa, sei lá, estava intrínseco com a minha pessoa. Então, se eu não fizesse isso, eu não via um futuro à frente, a não ser dentro da comunidade, tendo meus filhos na comunidade. Foi mais ou menos isso. Uhum. Eu tô achando bem interessante que já apareceram algumas histórias por aqui no nosso podcast da importância dos movimentos juvenis, né, no outro, na reaproximação, né, de pessoas com judaísmo ou nesse processo de conversão. Eu achei bem interessante. Então, eu queria entender, né, você teve esse contato com o Dror, como que foi a sua aproximação com a ortodoxia? Por que você acabou optando por essa linha para seguir e construir o seu judaísmo? Foi por a questão da aceitação em si, e também que eu acabei, até desse meu resgate, ainda mais, não só um resgate do retorno em si, mas o retorno à tradição hispano-portuguesa, que é a tradição que minha família se originou. Eu não queria deixar dúvidas pendentes sobre a minha situação. Eu não queria fazer, sei lá, uma outra conversão e depois ter que refazer. Quando eu fui falar com o Rabino, já era a minha... Geralmente, quando as pessoas vão falar, a história de, ele nega, ele tenta desistir, faz que você desista e tal. Comigo, não. Eu já fui lá decidido. Não haviam argumentos que ele pudesse dar para fazer com que eu fosse mais um pouco. Foi feito assim. Na semana seguinte, eu já estava estudando. Nesse caminhar, eu vi que toda a questão da Halakha, as discussões, essas coisas, acabou me encantando. Eu queria que isso se juntasse a mim, que isso fosse parte de mim. E acho que uma questão interessante é que, sobre isso que você está falando, o Abonim Dror, para quem não conhece, é um movimento juvenil que não tem uma linha religiosa definida, é mais ligado ao judaísmo cultural, né? Na verdade, antes de você decidir efetivamente se converter e passar por esse processo, o judaísmo que você praticava no seu dia a dia, ele já era mais próximo da ortodoxia? Então, quando eu entrei no DRO, ele ainda era nosso estatuto ainda era um judaísmo plural, coisa assim. Aí depois de um tempo, ele mudou para cultural. Não tinha uma prática em si, mas eu não misturava o leite com carne, mas nem o leite nem a carne era caché. Eu fazia Shabbat em casa, mas sempre o vinho era caché. Então não era algo mais cultural mesmo, bem trazendo os elementos, mas não em nível de kashrut, essas coisas. E para sua família, como que foi esse processo? Eles chegaram a te acompanhar durante ele? Então, a princípio, desde que eu entrei no DRO, para ele isso já é uma conversão em si. Uhum. Não tinha nenhuma uma noção, não tinha o máximo agiam em uma atividade ou outra, mas para ele que eu entrei pro DRO eu já estava convertido, já tinha me aproximado e retornado, algo do tipo. As mudanças vieram quando eu comecei a estudar de fato para conversão, porque aí eu já comecei a carne caché, que eles não gostaram, então eu passei a cozinhar minha comida, tinha panela própria, talheres. Aos poucos fui introduzindo. Desde o momento em que eu falei com o Rabino e que fui para estivar, foi em torno de 6 meses. Eu tinha aulas semanais e foi aos poucos. Eu também não tinha que, sei lá, explodir tudo de uma vez, tá? Toda a carga assim de uma vez. Então foi um processo bem lento. Mas aí, quando eu voltei lá, que as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas, que é a questão da kashrut. Fiquei mais exigente, passei a tomar muito mais cuidado com as minhas coisas. Também a questão do Shabbat, eu passei a não passo em casa, eu passo com o Rabin, passo com os amigos, que eu sou Shomer Shabbat, que também sou Shomer Negiah, também não encosto em mulheres. Às vezes eu explico, às vezes eu sou meio que tido como mal educado, mas aí eu tenho que explicar e tento meio que gerir as pequenas crises que ocorrem. Isso deve ser um impacto grande, né, para a família, assim, você vai no encontro da família e vem aquela
tia, prima, não sei, vai dar aquele abraço, assim, pelo menos no início deve gerar um conflito ali, né? Um estranhamento. E acho que até seria legal você contar um pouco como é o seu contato hoje com os seus amigos que já eram próximos antes da conversão, antes dessas mudanças maiores na sua vida. Você continua tendo contato com eles normalmente? Foi estranho? Eles tiveram um momento, uma dificuldade para aceitar essas mudanças? Como que foi esse processo? Então, com primas, a princípio não tem o que fazer. Eu não posso também ser mal educado e correr e essas coisas. Abraço e depois a gente tenta explicar e manter uma certa distância. Em relação aos meus amigos, nada mudou praticamente. A questão é que com a vida em si, trabalho, faculdade, houve um certo distanciamento. Há um tempo eu não os vejo assim, mas questão de tempo mesmo. E também eu moro um pouquinho longe. Eu não moro no centro, digamos assim, nos bairros judaicos, assim, eu sou moro um pouco mais afastado. Então, com a faculdade, com o trabalho, as coisas ficaram um pouquinho diferentes. Então, hoje o contato é mais WhatsApp, essas coisas. Uhum. Conta pra gente também de todas as mudanças que você fez por conta da conversão, qual que foi a mais difícil? E junto disso, queria saber também como que foi o processo em si, na sua conversão. Se tem alguma obrigatoriedade de fazer uma parte da conversão em Israel, se você precisou para lá para fazer uma parte da conversão, e o que que você mais gostou e o que menos gostou também. Tá, então, eu comecei, mais ou menos, eu fiz uns 6 meses aqui, fui para Israel, porque eu não fiz um programa de GIU, de conversão tradicional, que seria, tem aula de judaísmo, Kashrut, Talmud, aí história judaica, história de Israel, filosofia, essas coisas. Toda essa outra carga eu já tinha já com a Shoah, história do Deus, história do sionismo, história de Israel, tudo isso então eu não precisava. Eu precisava só da outra parte. Então eu acabei indo e fazendo um programa de Yeshivat Torani, que seria uma das acharotas do Beni Akiva. Então eu fui para Yeshiva como, sei lá, como qualquer um outro judeu que queria essa experiência. Estudo diário, Talmud todo dia, Alahá mais Alahá, e foi um ano nisso. Uhum. Para quem não Eu sei conhece, só para definir que a Yeshiva é como se fosse um internato de pessoas que vão ser estudantes da Torá, de judaísmo. Tem yeshivot de diversos tipos em Israel, né? Tem yeshiva da linha Massorti, tem até do judaísmo humanista, mas no caso aqui o Eric está falando, claro, de uma yeshiva ortodoxa, né? Mais nacionalista. Aí eu fiquei com eles, normal, e o processo em si, as mudanças mais bruscas foram nesse período. Como eu estava na Yeshiva, a questão da Shomer Negiah não foi tão, sei lá, tão estranha, porque isso então acabou que não houve muitos problemas. Então eu já estava, quando saí, eu já estava mais tranquilo. Shabbat, às vezes, você se esquece, mas como eu ainda estava em Rinu, em educação, então estava tranquilo, assim, digamos. Então poderia esquecer alguma coisa ou outra, mas sempre tentando se vigiar e tal. Desde o Dró, assim, eu não estudando em termos de, não de forma religiosa, mas até porque eu fui em Madrid de questões de identidade judaica, de judaísmo, então eram temas que eu deveria saber, não praticar necessariamente. Então eu já tinha ideia do que me inspirava. E eu tive um apoio muito grande, etc., que é um pessoal muito, muito acolhedor. Cara, foi uma experiência sensacional. Eu brinco até que eu fiz 2 acharot, um mais Hiloni e outro religioso. E os 2 foram maravilhosos. O Hiloni seria o que a gente chama de secular, né? O não religioso. E, Eric, uma coisa que eu queria saber foi sobre como foi quando você voltou. Você foi para Israel, passou esses 6 meses, você passou por tribunal judaico, pelo Beit Din, ou não precisou? Eu passei 1 ano lá. E eu passei 5 vezes no Beit Din.
Então, foi aprovado diversas vezes, e passou pelo Beit Din muitas vezes, e aí você voltou para o Brasil, né? Você estava me contando que você mora no Rio de Janeiro. Como foi esse choque para você, essa volta? Porque você estava no Estado judeu, num lugar em que as regras... Imagino que você estivesse estudando em Jerusalém, tô certa? Estava imerso, né? Exato, num processo de imersão em que as regras se encaixam nesse estilo de vida e aí você voltou. Qual foi a dificuldade de voltar? Hoje, por exemplo, eu não sei com o que você trabalha, mas você trabalha. Você pode sair mais cedo de sexta-feira para se adequar ao Shabat? É mais difícil de você encontrar um trabalho que respeite esses seus horários? É difícil no trabalho essa questão de não encostar em mulheres, por exemplo? Enfim, como que é essa transição? Você fez uma imersão para o seu processo de conversão e aí você voltou. E aí? Como é? Então, a chegada, a primeira coisa é a questão da kippah. Você parece que é um alienígena andando pela cidade. Eu até mudei minha kippah. Geralmente eu usava uma colorida lá. Agora eu uso uma preta para dar uma disfarçada. Questão do trabalho. Meu chefe é judeu. Então, meu rabino que me indicou para lá. Então já tá tudo no esquema. Shabbat, Hagim. Então já tá tudo acertado já. Mas são pessoas que são ortodoxas e trabalham em grandes empresas e conseguem banco de hora, essas coisas, vai complementando e no fim dá tudo certo. No início, quando eu cheguei, obviamente, eu tive que cumprimentar as pessoas. Aí depois eu fui falando, falava com as mulheres do setor, as mais próximas, assim. E o pessoal foi super de boa, eles não tive problemas, assim, até brincavam e tal. Foram super gente boas, nunca tive problemas no ambiente de trabalho. Nesse seu processo de reaproximação da comunidade judaica, nesse retorno ao judaísmo, você já sofreu algum tipo de discriminação dentro da comunidade? Eu nunca sofri ou percebi alguma coisa do tipo, nem antes nem depois. Fui muito bem aceito nos lugares onde eu estava, até a volta em si, passando por ambientes ortodoxos. Eu mesmo faço meio que alguns eventos como mais guia. Nunca tive nada assim, nunca percebi nada. Isso, o que é uma coisa muito boa, né? Porque nem sempre tem essa abertura. E uma coisa que a gente conversou com a Luísa e também com o Léo, e eu queria perguntar para você, e acho que você tem até algo diferente a dizer sobre isso, Eric, é o seguinte: no judaísmo, o judaísmo não é uma religião proselitista. Para quem não conhece esse termo, quer dizer que o judaísmo não sai batendo na porta das pessoas para falar, quer se converter ao judaísmo? Até como você falou, né? Que normalmente o rabino tenta te demover dessa ideia inicialmente. Para quem está pensando no processo de conversão, especialmente aqui que a gente está conversando sobre a ortodoxia, o que você diria a essas pessoas? O que você acha que as pessoas têm que pensar antes de tomarem essa decisão? Olha, é um estilo de vida. E você tem que, sei lá, colocar numa balança. Porque no início, tudo, sei lá, quando está no mundo das ideias, tudo é muito maravilhoso. Mas às vezes a prática, o dia a dia, para alguns pode ser difícil. Por exemplo, a questão de kashrut, que você vai comer, questão de... Porque o preço, por exemplo, da nossa carne é um absurdo comparado com a carne normal. A questão de onde você mora, se você vai conseguir estar perto da comunidade, como vai ser seu relacionamento, você vai conseguir colocar seu filho no colégio para prosseguir. São muitas que no dia a dia acabam frustrando alguns. Eu não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Espero não fazer, mas... E só para finalizar, Eric, nossa conversa, o que você sentiu que mudou assim de mais relevante na sua vida depois da conversão? Talvez a questão de responsabilidade tenha aumentado, que eu tenho que me vigiar muito mais. Mas, assim, é que foi muito, muito, muito natural todo o processo. Desde a minha entrada ao draw, a finalização foram... nunca tive grandes rupturas. Sempre foi um atrás do outro, um degrau após o outro. Sei lá, talvez alguém que conviva comigo, talvez, sei lá, falaria sobre a questão da rigidez, essas coisas, mas
Eu sentindo assim, eu não consigo ter essa ideia, esse antes e depois, assim, tão claro. Uhum. Não sei. Uma questão que me surgiu agora, Eric, eu não sei, acho que é uma curiosidade para as pessoas que estão ouvindo. Eu não sei se você já é casado ou não, se você está planejando isso ou não, mas você pode contar como que é essa questão do Shido, né? O que é o Shido, como que é esse processo, enfim, se você não se incomodar de compartilhar um Sim. pouco com a gente também a sua visão sobre essa parte, eu acho que é uma mudança bem importante também, né? No modo como você se relaciona amorosamente com as pessoas depois de se converter ao judaísmo ortodoxo. Sim, eu não sou casado ainda. Eu já saí uma vez, só que não deu certo. De fato, é um tema que eu tinha esquecido, mas também é uma questão muito importante, a questão de... Eu já fiz tudo isso, porque como eu tinha acabado, atenuar e tal, estava pensando na próxima etapa, como eu consegui minha vida, e até agora isso não acabou não ocorrendo ainda. É difícil, tipo, o Shido em si é complicado. A Estiva não me preparou. Eu, quando saí pela primeira vez, ficou aquela coisa meio, sei lá, duas pessoas sentadas, falando sobre um futuro, falando sobre a questão de educação dos filhos, quantos filhos, aonde quer morar, outra coisa. Sei lá, eu não sou os mais experientes em Shido para E é um encontro falar. arranjado, né? O rabino que É, sugere as pessoas uma para outra, sim. né? No Pelo menos caso, lá, pelo menos em Israel é muito comum, assim, você se hospedar em hotéis e ver vários casais, assim, nesses encontros, né, no hall de entrada do hotel, é bem... Eu só vi no Shtisel uhum. mesmo, mas já que você está É. dizendo, é igual a série. É, Basicamente isso. Depois que aconteceu, eu assisti. É muito parecido, é idêntico. E no caso, aham. foi a esposa do Rabino que me indicou essa menina. Eu acho que uma pergunta importante também, pensando nessa transição que você fez, né, de um judaísmo laico na experiência da Tnuá para um judaísmo ortodoxo, como você acha que as pessoas de fora, ou mesmo da comunidade que não seguem a ortodoxia, veem a ortodoxia? Você acha que tem um olhar pejorativo, de certa forma, um preconceito? Como que você percebe? Olha, eu tinha uma imagem bem... Até pelas minhas, digamos, o que eu presenciava assim no Rio e que meus amigos contavam. Mas na minha chará, no Dró, eu tive contato com outras formas de ser judeu ortodoxo, assim, esse termo, da Halakha em si. E eu vi que há outras formas de ser ortodoxo, existem outros meios. Infelizmente, muitos não conseguem ter acesso, que é uma pena, porque às vezes muito se perde por causa disso. Mas, sei lá, tem a ortodoxia moderna, até a questão do mundo sefaradita também, que é um pouco, que é dito como ortodoxo. Tipo, essa denominação é meio estranha no mundo sefaradita, mas que é a questão do saber compartilhar dúvidas, não fechar. Hoje em dia eu percebo, assim, muitas aulas, tirando essas coisas, que é isso e pronto. Não é isso, não é assim que funciona. A Halakha tem muita discussão, tem muita coisa tem muitos caminhos, e todos muito salárricos, não é menos ou mais, todos têm seu peso e são verdade. Aqui é muito limitado. Mas em Israel eu tive a oportunidade de presenciar outras realidades que acabaram me inspirando também. Legal. Mas Eric, São Paulo é diferente também, né? Não sei como funciona a comunidade, eu nunca estive, mas aí às vezes Uhum, alguns casos são um pouco mais complicados. uhum. acho que a ortodoxia é um tema bastante complexo e que desperta bastante curiosidade, né, nas Né? pessoas. Não, E não são é. muitas ortodoxias. Sim, claro. E você tem. Qual é a sua linha específica? Você segue a linha mais Bnei Akiva? Para onde você está nesse caminho? Em termos de sou sionista, sou dati, seria um bom termo. Discussão muito grande essa. Tá certo. Mas todos me reconhecem como ortodoxo, então Aham. Ficar nesse espectro, né? todo esse negócio de fazer aqui são tidos como ortodoxos, então somos ortodoxos. Legal. Legal. Eric, muito obrigada pela sua participação, por topar contar essa sua história para gente e até uma próxima. Eu agradeço pela oportunidade, precisando,
de alguma coisa, pode entrar em contato no que eu puder ajudar. Tá bom, quarta-feira o episódio vai pro ar e eu te mando o link. Valeu, muito obrigado. Obrigada, tchau. Shavuot. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malka Burman e Anita Efraim, edição de Amanda Hatzira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruxin.